Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e eu tô aqui com a nossa querida Marcela, né? Pra gente falar do Noites Cantadas da nossa querida Zan Ferreira, tá? Esse foi o primeiro livro da Zan que eu li. Marcela, foi o primeiro livro da Zan que você leu? Não, esse foi o segundo. O primeiro que eu li dela foi Aconteceu naquela pausa pro café. Ah, nossa, o Vincent é um santo, né? Nossa senhora, Aquele homem é um santo. Bom, Marcela, maravilhoso. O conta pra contraste. gente, nas suas palavras, o que que você achou do Noites Cantadas Conhecendo as Estrelas. Bom, foi a primeira vez que eu tive contato com a escrita da Zan em fantasia, né? Porque o Aconteceu naquela pausa pro café é um romance com drama. Então, são estilos bem diferentes de escrita. E ela fez as duas formas, ela escreveu muito bem. É um livro extremamente fluido, né? Eu li ele rapidinho, porque é um livro pequeno, ele é fininho. Então, eu estava com tempo, eu engoli ele. E é muito bom, é muito fluido, a história é muito bacana e a gente vai falar aqui um pouquinho dela. É isso aí, pessoal. Eu também tenho a mesma opinião com a Marcela. Eu sempre achei que o estilo da Zan lembra pra mim muito o Rice Burroughs, que é o criador do Tarzan e do John Carter, que apesar de minimalista, faz a gente, sabe, entrelaça a gente nesse mundo e nos personagens, né? Então eu recomendo pra vocês e logo logo a gente tem a sequência. Mas vamos lá. A gente não pode falar do Noites Cantadas sem falar dos personagens, certo? O primeiro é o Adam, né? Que o Adam, ele é um malandro, ele é um bandido, mas ele não é violento. Ele é um estelionatário. E durante uma fuga, ele acaba olhando para o céu e fala, eu preciso de ajuda, não sei o quê. E as estrelas atendem ele, né? E ele vai parar em outro mundo. Parece um pouquinho que Stardust? Parece. A É, Zan durante uma baseou fuga assim, né? O povo tava atrás dele praticamente com os forquilha. ancinhos e as tochas, né? Vamos É tipo pegá-lo! assim, vamos pegar, vamos pegar e vamos acabar com esse cara. Aham. Então, né, nós conhecemos o Adam, certo? Aqui. Opa! E aí ele vai parar nesse mundo e, né, aí ele conhece quem? A Siena, a estrela maravilhosa, uma estrela que tomou forma humana e eles estão unidos, né? E eles têm que chegar num lugar para ela voltar para o lugar dele e ele poder voltar para o nosso mundo. E é assim que é a premissa da nossa história. E o que eu achei muito interessante foi que a Zan escreveu, como a Marcela, uma fantasia de portal, né? E eu só fui perceber isso depois. Marcela, fala pra gente, que você achou de como o Adam é apresentado, das referências a Zan ao Stardust e da forma que o Adam se relaciona com a estrela. Certo? E sim, parece o Jim do Supernatural. Sinto muito, gente. Eu gostei muito, né, da relação dos dois, porque o que acontece é que ele tá fugindo ali, né? As pessoas estão querendo pegar ele para acabar com ele mesmo. E no desespero ele se esconde e começa a cair, né, uma chuva de estrela cadente e ele faz um pedido. E essa estrela, né, escuta o pedido dele e é por esse motivo que eles vão parar em um mundo, pelo que eu entendi, né, ainda tá um pouco sem explicação, mas é um mundo que fica entre a Terra e entre os céus. Então, tanto ele que estava na Terra e fez o pedido foi parar nesse mundo, quanto ela, que era a estrela, né, e acatou o pedido, foi parar nesse mundo também. Então, os dois não se conhecem, eles não fazem, né, ideia de nada. A estrela sabe o que é aquele mundo, mas ela nunca esteve lá, então ela não. Ela sabe mais ou menos o que espera, mas ela também não conhece. Então acaba que estão os dois perdidos e precisa um escorar no outro ali para conseguir alcançar o objetivo e os dois saírem desse lugar. E eles Então, estão lá. literalmente ligados por magia, né? Sim. E tem Eles estão ligados porque ele fez o pedido e ela aceitou, então eles têm, né, um fio que une os dois. Então eles não podem sair de perto um do outro e a vida de um depende literalmente do outro. Se qualquer um ali morreu, vai os dois juntos. Então, o que eu acho legal é que, por exemplo, o Adam, ele é um alienígena nesse mundo, porque ele não entende as coisas, mas ele é um malandro, ele pega rápido. A Siena tem que entender que agora ela é humana, ela passa fome, ela sente sono, ela precisa ir no banheiro. Eu achei esses detalhes muito legais. E você, Marcelo?
Não, como se diz, a Zan, ela não precisa explicar muito para o Uhum. leitor, mas tudo que ela coloca tem algum detalhezinho aqui e ali. Então, esses pequenos detalhes é o que faz a diferença, né? Que faz a leitura dela ser tão fluida. Muito bom. Bom, gente, depois, né, dos nossos protagonistas, nós temos um personagem que conquistou muitos fãs, que é o Perséphone, né? Que ele é um viajante, sabe? Que encontra com eles, vira amigos. E existe um mistério no passado dele também. E eu te falo, Marcela, temos diversas coisas nesse livro sobre plot twist e tudo. Mas esse personagem, eu sempre achei ele tão, assim, familiar. Sabe, ele se encaixou bem, sabe? E ele tem aquela. Ele não é forte, mas não é habilidoso, mas o conhecimento dele ajuda muito. E ele é sincero no que ele pode fazer, né? O que, que você achou Sim. dele? Não, eu, pra ser sincera, eu achei que ele ia ser o vilão do livro. Eu tava tipo assim, gente, esse cara é muito bobinho, pra quem mora aí nesse mundo, ele tá muito fora da casinha. Então eu fiquei assim, esperando o plot, né, dele se revelar ali como inimigo. Mas acabou que não veio e foi uma surpresa boa, porque o personagem é muito bom, né? Era um personagem que ia ser difícil odiar ele. Uhum. E falando em personagem bom e personagem para odiar, nós temos que falar, né, do Gerard, o velho, Eu não e sei o nem por que Romeu, Kazan. o Não, eu não nosso sei nem por que vilão. Kazan colocou esse cara aí, pra ser sincera. Eu não tinha nem que fazer brinde dele. Olha, gente, a Péssimo. Marcela odeia, ela odeia Odeio, mesmo esse odeio, personagem. Ela detesta. odeio. Não é que nem eu que pego no pé da Laura porque a Laura é a Laura. Mas não, a Marcela odeia esse personagem. Ela queria que a Zan matasse ele de tudo quanto é jeito, né? Nossa, Eu gosto dele, certo? Não vamos entrar em detalhes, mas eu entendo porque ele tem aquela coisa. Se você vive nesse mundo, você não devia fazer umas cagadas, certo? Mas acontece, certo? Sem dar muito spoiler. Mas agora vamos falar do Romeu. Pra mim, ele é um dos melhores vilões que eu já li. Porque ele não é um vilão canastrão. É, ele não é um vilão que faz discurso de vilão. É assim, se eu te alcançar e eu te pegar, eu vou te matar. ele é um vilão caçador. É. É os personagens ali o tempo inteiro como se diz, naquela tensão, porque eles estão fugindo de um caçador. Eles Uhum. são as presas ali. Então você sente a tensão dos personagens quando eles estão se referindo ao vilão. E, tipo, isso é um vilão bem legal. Então, gente, nesse mundo as estrelas têm valor. E o Romeu, ele é o melhor dos caçadores. Ele já é lendário, né? E assim, a gente fala, porra, esse cara é mau, esse cara é mau. E no decorrer da história, nós temos um fechamento. A Zama explica muito bem, né? E eu acho que é uma boa observação sobre como o que a gente acha que é certo e errado e onde a gente acha que a nossa obsessão pode nos levar. Reflete muito bem no Romeu, né? Porque ele tem uma ideia distorcida, Uhum, mas é a realidade dele. Então, assim, quando ele explica a motivação dele, né? Quando o leitor descobre a motivação dele, o leitor fala assim, gente, mas não justifica, tipo, uhum. não faz sentido o que você está falando, não justifica você ser assim desse jeito. Mas para ele faz. Você vê que é um delírio da cabeça dele. Ele começou a ficar martelando aquilo, até que chegou num ponto que ele começou a delirar ali e aquilo ali tornou a realidade dele. E nada que alguém fale ali para ele, tente explicar, pode pegar e desenhar que para ele não serve. Ele tá certo e pronto, acabou. Então, e eu acho que encaixa muito bem porque na forma do texto que a Zan apresenta e a visão dele, né? Mesmo que depois a gente tenha uma coisa de fora examinando, eu acho que é por isso que ele é um dos melhores vilões. Então, sim, acaba que foi até aquilo que eu já tinha falado, né? Dele, da forma com que ele chega, ele é aquele vilão caçador, ele não é aquele vilão. é, não vou nem dizer maquiavélico, porque ele é um pouquinho, mas é mais no sentido de aquele vilão que tem que contar as tramas dele, contar a vantagem do que ele está fazendo, de como ele é bom, de como ele pegou o mocinho. Ele não tem disso. Ele é caçador mesmo, Hum. para ele ali, o
os personagens são bicho. Então ele só quer pegar os personagens. Pessoal, é outra coisa no livro. A Zan, ela gosta muito de música. Quem vê os rios dela vê que ela trabalha escutando música. Então a gente tem referências e trechos de músicas em alguns momentos aqui do livro. E eu achei isso muito legal, né? Porque encaixa bem na história, né? Você percebeu da primeira vez, Marcela? Sim, inclusive tem algumas músicas que são até assim bem conhecidas, né? Então, Uhum. na hora que o leitor tá ali, ele se depara com uma coisa que ele conhece, né? O leitor conhece a música. Isso acaba que é uma surpresa muito, muito legal, né? Quando a gente está lendo e a gente se identifica ali com o que o autor colocou. Então, e como a Zan, ela é a maga do Canva, ela também diagramou o próprio livro, né? Ela diagramou para Marcela. Então tá tudo Diagramou para mim, a minha segunda edição de Hospedeiro do Caos foi a Azan que diagramou, e modéstia à parte ficou ótimo. muito bem. As letras ficaram maiores, então, assim, a pessoa tiver problema de vista, ela consegue ler sem óculos, porque a letra ficou grandona, tem imagem dentro, foi, como é que se diz, a maga do Canva em ação mesmo. Muito bem. E agora vamos falar de uma coisa que a Marcela entende, né? Que me surpreendeu nesse livro. Esse livro tem um hotzinho que me pegou desprevenido, né? O seu não pegou desprevenido, que você vai construindo. O da Zan, tipo, o pessoal vira esquina, meu Deus, que isso que tá acontecendo? Não, não foi assim, não. Eu já Pra mim sabia foi. que ia rolar. Mas, tipo assim, eu não esperava que ela fosse. Tipo assim, não é um Arrumar o hot bode. Entendi. hot. Não, eu acho que você achou que fosse ficar subentendido. Ela fosse Não. só colocar se amaram a noite toda. Se amaram a noite. Não teve um se amaram a noite toda, né? Não, ela deu alguns detalhezinhos, mas foi um hot soft, né? Foi bonitinho de ler. Uhum. E aí a gente chega no nosso final, né? Temos, né, tudo se desenrolando. Não é um final fofo, mas é um final muito legal, né? Ai, não fala desse final, não. A Marcela não concorda. O que você acha do Não final? concordo, não concordo com esse final. Dê o segundo livro, Zan Ferreira, porque não dá para terminar com esse final que você colocou nesse livro aqui e ficar satisfeito, não. Bom, olha, falando que embetou um pouquinho do segundo livro, você vai ficar com mais raiva ainda, viu? Não vou ler, eu não vou ler então. Você precisa ler, porque tá muito bom. Porque tá Eu já muito passei, bom. eu já passei. Gente, eu terminei esse livro, eu precisei lá xingar ela, não tinha outra coisa para eu falar com ela. Ela queria que eu falasse o quê? Parabéns? Eu senti foi ódio. Ah, eu. Eu fiquei meio chocado com o final, mas eu gostei. Mas ela, quando ela me falou do livro, Você ficou meio chocado com o final. porque eu queria saber, é que eu não vou dar o spoiler, mas eu queria saber mais sobre o Pai das Estrelas, né? Só que Uhum. quando ela me mandou, ela falou, ó, eu já tô com a introdução do segundo pronta para você ler. Então eu já sabia que ia acontecer uma coisa, só que aí eu fiquei com mais raiva, porque fica mais intenso, né? Porque a gente já Entendi. conhece o mundo. Explica o que a gente não entende no livro. E tipo assim, aí você vai ficar com muito, muito mais raiva, né? Porque eu não sei o que acontece com vocês que escrevem, sabe, essas fantasias de portal. Nunca tem, nunca tem, tipo, nunca tem um todo-poderoso bonzinho, só tem aqueles todo-poderoso FDP, que a gente quer tirar o livro na parede, Mas, né? Marcos, vamos raciocinar o motivo disso acontecer. Uma pessoa que é toda poderosa, você concorda comigo que ela não tem nada a perder? Uhum, Então, se ela quiser, ela pode ser muito boa ou ela pode ser muito mal. uhum, E você concorda comigo que gente muito boa atrai gente folgada? uhum, E aí ninguém aguenta ser o trouxa por muito tempo? Então é muito mais fácil uma pessoa toda poderosa ser FDP do que ser gente boa? uhum. Acho É que por isso. você tá passando muito tempo com a Anne. Não, gente, mas é uma coisa simples. Não significa que não possa ter um todo poderoso que não consiga. Inclusive, os nossos personagens tem que ficar equilibrado. Porque se o Todo-Poderoso não for poderoso, não tem por que os personagens evoluírem para precisar enfrentar ele. Aí não tem história. Muito bem, muito bem. Sem spoiler, bem, gente. Outra coisa que eu marquei aqui, Marcela, que eu queria comentar com você, que assim, eu não esperava que esse livro me emocionasse. Ele me chocou, falando principalmente da mãe dele,
né? Uhum. Mas ele me emocionou também nos momentos da mãe dele. E eu não esperava essa parte. Não, é realmente, porque assim, quando começa a história, a única informação que você tem dele é que ele é o estelionatário, né? Ele é um bandido, ele não é uma pessoa legal. Quando você percebe ele, gente, ele não é um cara bacana. Então, quando vai passando, né, você vai conhecendo ele, as motivações dele, não estou falando que justifica, mas assim, quando uma pessoa cresce num lugar meio que ela não tem muita opção, acaba que eles partem para coisa que não presta. E aí você vê, né, tudo que ele presenciou ali da mãe dele, né, muita falta de crença dele nas pessoas, em muitas coisas assim, né, falta de confiança, de onde que veio isso. Então você fica meio mexido, né? É igual eu Uhum. falei, não que justifica o fato dele ser um bandido, mas você consegue entender por que o personagem é assim. E quando ele fala, né, da mãe dele, ele conta o que aconteceu com a mãe dele, né, o que levou ela a ir para onde ela foi, né, depois da forma que algumas coisas aconteceram. Aí você vê que pô, foi uma vidinha bem sinistra, bem Nossa, pesada. eu não esperava me emocionar dessa parte, né? Eu falei, nossa, cara, foi bom. E não é é o texto, é o texto. E foi um momento de vulnerabilidade dele, né? Ele contando, explicando, narrando. Então, assim, você consegue, você fica sentido pelo personagem. Exatamente. Bom, Marcela, eu acho que é isso que a gente pode falar, né? Noites Cantadas, conhecendo as estrelas da nossa querida Zan Gente, Ferreira. leiam para vocês passarem raiva. Aí depois eu vou criar um grupo de vamos xingar a Zan Ferreira. E aí todos nós entramos nesse grupo e vamos xingar ela porque ela a barbaridade que ela fez no final do livro. É. Então, pessoal, e se vocês gostarem do estilo da Zan, lembrem, ela tem Aconteceu na Pausa pro Café, que é um drama que é bem forte. Maravilhoso, maravilhoso. E tem um que se vocês não xingarem com ela nesse grupo, vocês vão querer entrar no grupo da Marcela, que é o Atirem-me aos Tubarões. Muito bom. Nossa! Atire meus tubarões. Gente, não, Marcos, vamos marcar pra gente falar de Atire meus tubarões. Eu tenho muita coisa pra falar sobre aquele livro. Gente, maravilhoso. E olha que, assim, quando ela falou que era drama, eu já fiz assim, ó. Eu vou ler porque você é minha amiga, porque eu Eu, não gosto muito. eu achei que era uma fantasia de sereia. Eu pensei que ela tava mandando tipo um Noites Cantadas. Aí eu tava chegando na metade, eu falei, nossa, tem umas coisas pesadas aqui. Eu falei, Zan, isso é uma fantasia de sereia. Ela, bah, Marcos, larga de ser chinelão, isso é um drama. Meu Deus, Marcos, já assistiram? Que era... Não, gente, Atire meus tubarões é um drama. Eu não tô acostumada a ler, porque, pô, a vida de todo mundo já é um drama, né? Então eu quero ler coisa feliz, ou então coisas tristes que nunca vai acontecer, porque é de fantasia. Então eu fui ler, né? Porque ela falou pra mim, né? Pediu pra eu betar pra ela. Eu fui e falei assim: não, é minha amiga, eu vou ler. Oh, que surpresa boa, que livro bom. Eu li esse livro, acho que foi numa tarde, eu acabei com ele. E eu ainda fiquei assim, eu terminei, eu acho que eu fiquei uma semana, tipo, pensando no que aconteceu no livro. Eu falei assim, gente, o que Então, foi aquilo? então, eu Muito também. bom, Muito bom. Então, muito bom, pessoal, gostei muito. dê uma olhada. Se você tem o Kindle Unlimited, você pode pegar os livros da Zan. Tem mais coisa pra vir aí. Ela tem um livro de super-herói que ela não lança, não sei porquê, sabe? Esse eu não li, eu não Nossa, sei. cara, é tipo, imagina uma mistura de X-Men com The Boys. Mesmo? Nossa, vai ser É maravilhoso. fantástico, Então, assim, para fantástico. vocês verem, né? Romance, drama, fantasia, né? A mulher faz tudo. E faz bem feito, e faz bem feito. E a gente não pode deixar de avisar vocês que se vocês lerem Aconteceu numa pausa pro café, vocês vão ficar com muita fome. Se preparem para ganhar um clean ou dois. Nossa, muito bom. Muito bom. Vocês vão querer sair para jantar. Muito bem. É isso, pessoal. Muito obrigado por participar, Marcela. Eu sou o Marcos. Essa é Marcela Albuquerque, também conhecida como Marcela Martelada Cruel, né? Até a próxima. Ah, vai te catar, Marcos. Vai te catar.